Olá, pessoal! Eu sou a Mércia, graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia. Hoje vamos dar continuidade com o nosso trabalho sobre o reino planta. Eu estou aqui na UNEB para fazer uma aula prática que seria feita com vocês. Porém, nesse cenário pandêmico, temos que evitar aglomerações para impedir uma maior transmissão do coronavírus. Essa aula que eu vou fazer aqui pode ser feita por vocês na casa de vocês, no quintal da mãe, da avó, da tia, contanto que a gente evite as aglomerações, ok? Vamos fazer um breve resumo sobre o reino planta e aqui eu vou mostrar alguns exemplos que nós temos na Universidade do Estado da Bahia. Nós vimos que quando estudamos o reino planta, estudamos numa linha evolutiva do mais ancestral para o mais adaptado. Vamos falar então primeiro de quem? Das briófitas, que são as mais ancestrais. As briófitas são aquelas plantas que não possuem nem raiz, nem caule e nem folhas verdadeiros, e também não possuem vasos condutores de seiva. Nessa árvore que vocês estão vendo aqui atrás, nós encontramos bastante briófitas, pois é um tempo chuvoso e nós vimos que as briófitas, elas precisam estar próximas da água ou em ambientes úmidos. Porque como elas não têm raiz verdadeira, elas precisam estar perto do ambiente úmido para absorver melhor a água e os sais minerais. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas briófitas que tem nessa árvore. Tem bastante briófitas nessa árvore. Vou aproximar um pouco para vocês poderem identificar aí na casa de vocês o que é briófita. Tá vendo que ela parece uns pequenos ramos? São como se fossem mini árvores. Isso é briófita, muito fácil de encontrar em árvores em tempo chuvoso. Essas briófitas, elas são chamadas de epífitas. Epi é aquilo que está na superfície e fito é planta, ou seja, são plantas que estão na superfície de outras plantas. Quero mostrar para vocês essas manchinhas verdes, que às vezes algumas pessoas confundem com as briófitas. Há uma diferença visível quando a gente aproxima. Esses são os líquens. Líquens são associações de algas com bactérias ou algas com fungos. São associações mutualísticas, ou seja, tanto um ser vivo quanto o outro saem beneficiados. E essas são as briófitas. Nessa árvore nós encontramos bastante briófitas. Prestem atenção no tamanho dessa planta. Ela é bem pequena. Lembra que eu falei que o tamanho diminuto dela está relacionado à ausência dos vasos condutores de seiva, pois a distribuição dos nutrientes pela planta não é tão eficiente quanto aquelas plantas que têm vasos condutores de seiva. Então são plantas de porte pequeno e que precisam estar próximas da água para viver e para se reproduzir. Na escala evolutiva, depois das briófitas, vem as pteridófitas. A representante das pteridófitas mais conhecidas são as samambaias. A novidade evolutiva que as samambaias apresentam é a presença de vasos condutores de seiva, de raiz verdadeira, caule verdadeiro e folhas verdadeiras. Então note como a samambaia ela já é maior do que as briófitas, porque elas possuem esse sistema de distribuição de seiva por todo o seu organismo. Isso permite que ela cresça mais e seja um pouco mais dependente da água. Então as samambaias elas precisam da água apenas para se reproduzir, mas não precisam estar sempre próximas da água para viverem, já que elas possuem raízes verdadeiras que absorvem essa água diretamente do solo com mais eficiência. Então, os nossos representantes mais conhecidos de pteridófitas são as samambaias. Se essa samambaia ela estivesse na sua fase reprodutiva, aqui atrás das suas folhas nós encontraríamos pontinhos pretos, chamados de soros.
aonde os esporos estão guardados. Esses esporos, quando eles estivessem maduros, eles iam cair no solo e dar origem a novas samambaias. Mas essa samambaia, ela está lisa, ela não está em fase reprodutiva ainda. O nosso próximo grupo de plantas são as gimnospermas. As gimnospermas são um grupo de plantas que apresentam sementes. Essa é uma grande novidade evolutiva, pois em briófitas e pteridófitas, o embrião ele estava desprotegido. Agora ele terá a proteção das sementes. Esta é uma cica, uma representante do grupo das gimnospermas, muito usada na ornamentação das praças. Então vamos passar agora para o próximo grupo, para o grupo das angiospermas, que é o último grupo e o grupo mais adaptado, que chamamos também de mais evoluído dentro do reino planta. Aqui ao fundo nós podemos ver essas plantas decorativas, essas plantas ornamentais, chamadas de Ixora. Seu nome científico é Ixora coccini. Essas plantas, elas apresentam flores e frutos. São as grandes novidades de angiospermas, a presença de flores e frutos. O fruto, ele guarda a semente que surgiu lá atrás, nas gimnospermas. Então, a semente guarda o embrião. Mas quem guarda a semente? O fruto, apenas em angiospermas. E as flores? Qual a função das flores? Nós vimos que as flores são os órgãos reprodutores das angiospermas. Ali é produzido o grão de pólen e também o óvulo. Os dois vão fecundar e dar origem ao embrião. Estou aqui debaixo desse limoeiro do Citrus latifolia para a gente relembrar as partes do fruto. Vemos aqui alguns limões e nós estudamos que essa parte superficial, essa capinha que a gente chama, é o epicarpo. No seu interior, a gente vai encontrar o mesocarpo. E próximo à semente, nós vamos encontrar o endocarpo. Então, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E vamos encontrar as sementes dentro do fruto, protegidas pelo fruto. Qual a vantagem que o fruto trouxe para as angiospermas? A vantagem de a sua semente ser dispersa com mais facilidade. Então, o fruto, além de proteger a semente, ele vai facilitar que essa semente ela se disperse por vários lugares diferentes. Animais vão comer os frutos, vão acabar espalhando essas sementes e de outras formas também. Estou aqui debaixo desse cajueiro do Anacardium occidentale para falar sobre uma curiosidade sobre o seu fruto, o caju. Além dos frutos, nós temos também os pseudofrutos. Vocês sabiam que o fruto não é aquela parte carnosa que nós comemos ou fazemos sucos e doces? O fruto, na verdade, é a castanha. Lembra que nós falamos que para ser fruto precisa ser originado do ovário? O ovário se desenvolve e gera o fruto. Se o fruto não vem do ovário, ele é um pseudofruto. Pseudo é falso, então ele é um falso fruto. O fruto do caju, a parte do fruto é a parte da castanha. Aquela parte carnosa, doce, azeda, aquela parte ali é o pedúnculo. O pedúnculo é aquilo que a gente chama do cabinho da fruta. Sabe aquele cabinho que prende a fruta? Aquilo é pedúnculo. Esse pedúnculo se desenvolveu e garantiu uma consistência, um sabor que é agradável para nós. Então nós acabamos chamando de fruto, mas na verdade é um pseudofruto. Aqui nós temos uma linda roseira. O gênero é rosa,
porque são várias espécies diferentes que a gente pode encontrar nos jardins. Eu vou aproximar para a gente relembrar, na verdade, as partes reprodutivas da flor. Esperar focar um pouco para a gente poder estudar essas partes. Então aqui nós vemos o interior aqui da flor. Essa parte aqui que eu estou colocando o dedo mais ao redor são os estames. Veja que os estames, ele tem uma parte na ponta mais dilatada e ele tem um cabinho. Essa parte mais dilatada aqui que eu estou tocando com a unha, aqui é a antera. A antera é o local onde são produzidos os grãos de pólen, que são os gametas masculinos. E esse cabinho aqui é o filete. Nessa parte aqui de dentro, nós temos o carpelo. Essa parte dilatada na pontinha do carpelo, que também se chama pistilo, é o estigma. Aí nós temos o estilete, que também é um cabinho aqui, tá vendo? Tá mais clarinho aqui, o cabinho. E lá dentro, que a gente não consegue ver, nós temos o ovário. Então, para a fecundação ocorrer, os grãos de pólen, eles serão produzidos na antera dos estames e aí eles vão ser transferidos através de vários fatores. Pode ser através do vento, da água, por animais. Ele vai ser transferido aqui da antera para aqui, ó, para o estigma. Então, ele passa da antera para o estigma. Do estigma, esse grão de pólen, ele vai viajar até o interior do ovário para se encontrar com o óvulo. O óvulo está lá dentro do ovário. Então, eles vão se encontrar, o gameta masculino, que é o grão de pólen, mais o gameta feminino, que é o óvulo, vai ocorrer a fecundação para formar o embrião e dar origem a uma nova flor. Lembra que quando essa fecundação ocorre, o ovário da planta, da flor, ele começa a se desenvolver e a formar o fruto que vai proteger a semente. Uma curiosidade sobre as flores é que elas podem desenvolver apenas um sexo. Elas podem produzir apenas um gameta ou também elas podem produzir os dois gametas. No exemplo da rosa, nós vimos que ela tinha o carpelo, que são os pistilos, e os estames. Então, nós podemos chamar aquela rosa de uma planta hermafrodita ou monóica, porque ela produz tanto o gameta masculino quanto o feminino na mesma flor. Mas essa flor aqui, podemos observar que ela tem apenas estames. E veja o quanto que esses estames estão produzindo grãos de pólen. Vemos aqui, ó, um pozinho branco. Esse pozinho é o grão de pólen. Observamos apenas estames e não observamos a presença de carpelo. Isso quer dizer que essa planta, ela é dioica. Ela só produz um gameta, o gameta masculino. Então, ela vai precisar de uma outra planta ou de uma outra flor que produza o gameta feminino para que haja uma fecundação.